Confira hoje no Data Circle News. OpenAI lança ofensiva para se tornar plataforma total. IA cria genomas do zero para derrotar superbactérias. Relatório da Anthropic expõe divisão global causada pela IA. Confira isso e muito mais hoje no Data Circle News. Bem-vindos e bem-vindas ao Data Circle Podcast, nosso podcast sobre AI e negócios, onde a teoria encontra a prática. Salve, salve, membros do Data Circle, a nossa comunidade que une a tecnologia com os negócios. Estamos aqui para mais um episódio do Data Circle News, com o nosso querido Léo Cândido, que é o AI First Transformation Manager da Artifact. Prazer ter você aqui, Léo. Prazer é meu estar aqui de novo. Boa. Seja bem-vindo novamente aqui para o nosso podcast. E além do Léo, tem o Ciro Paiva, o cientista de dados sênior da Artifact. E aí, pessoal, cada dia é um prazer maior estar aqui. Obrigado pelo convite. Boa. E junto com o Ciro, nossa aniversariante de hoje, começando já com os parabéns para Camila Moreno, nossa cientista de dados sênior da Artifact também, que já participou várias vezes aí. Parabéns, Camis, muitos anos de vida aí. Obrigada. É a segunda vez na NUS, mas participei de alguns podcasts, mas NUS, muito feliz de estar convidada novamente. É muito legal. Muito bom, pessoal. E hoje a gente tem uma série de notícias extremamente especiais que a gente recebeu aqui do nosso time de curadoria, começando com a grande ofensiva da OpenAI, do chatbot à plataforma total. E aí, o que vocês me dizem sobre essa notícia? Bom, acho que... Vai lá. Pode falar, vamos lá? Não, acho que a gente está vendo uma corrida, né? Uma corrida assim, bem acelerada entre as Big Techs, principalmente. E acho que a OpenAI, por mais que tenha aberto essa caixa de Pandora aí, que foi o ChatGPT, né? Que transformou tudo nesse cenário que a gente está indo aqui, a gente tem outras super grandes aí, como Microsoft, Google. Então, manter-se, né, nessa relevância não é fácil. E aí agora acho que eles estão encontrando alguns caminhos ali para realmente se manterem relevantes e manter as pessoas dentro da plataforma, né? Então, a gente viu uma série de lançamentos aí que provavelmente a gente vai discutir aqui e comentar, mas uma estratégia muito, muito forte, assim, muito pesada da parte deles, né? Sim, sim. Só dando uma complementada também, eu acho que quando você tem uma ferramenta como foi a do ChatGPT, que foi um grande sucesso, como o Léo falou, uma caixa de Pandora, assim, que hoje é usada no mundo todo e para os mais diversos usos, é um movimento de mercado quase que natural você tentar extrair o máximo de valor daquele uso, né? Então, hoje a gente já tem relatórios e pesquisas que mostram que as pessoas usam as LLMs para os mais diversos objetivos, assim, entre eles, por exemplo, de pesquisar produtos, brinquedos, coisas do tipo. Então, eles já vão lançar uma feature que é de você poder fazer compras diretamente pelo aplicativo. Também tem a questão de redes sociais, está muito em alta, eles já lançaram o Sora, que é o modelo de vídeo Sora 2, que está absurdo, assim, é o melhor que eu já vi em muito tempo, muito real mesmo. Então, eles estão fazendo uma rede social tipo o TikTok, que os vídeos são todos gerados por IA. Então, não tem vídeos de pessoas, é só você digita um prompt, você cria um vídeo e lança lá. Então, assim, eles estão tentando abocanhar vários pedaços do mercado e acho que é um movimento quase que natural, assim, da parte deles, de tentar extrair o máximo de valor disso, assim, mas é bem interessante, a gente vai tocar nesses pontos aqui. Eu acho que com relação ao Sora, até compartilhando, eu vi um dia desse aí um vídeo de uma criança dando um bife enorme de carne, assim, para um urso. Só que eu tava no Instagram vendo isso, né? E apareceu esse vídeo de uma criança alimentando um urso com um bife enorme, aí a mãe chega brigando com a criança e espanta o urso. Aí depois eu vi Sora escrito embaixo, assim, tipo uma marca d'água do vídeo. Falei, tá, tudo bem. Mas, cara, é impressionante o nível de realismo que eles estão conseguindo alcançar aqui com o modelo. Acho que tá realmente difícil, a não ser o contexto, né? Que é uma coisa bem pouco provável que uma criança dê um bife grande para um urso pardo enorme. Tá bem difícil agora já de reconhecer a diferença entre um vídeo real para um vídeo feito por IA. E eles ainda fizeram como se fosse uma
câmera de segurança mostrando assim que deixa mais difícil ainda de perceber a diferença. Mas a evolução da OpenAI tem sido bem grande, né? Dentro dessa visão de abocanhar de fato o mundo de AI e ser o player a ser batido. Eles começaram lá atrás, assim, né? Com o próprio ChatGPT, que começou essa corrida pela AI que a gente tem visto, mas eles não estão ficando para trás, né? Eles estão conseguindo acompanhar ali o desenvolvimento e continuar puxando a inovação dentro desse aspecto. Acho que um ponto interessante em relação a isso é que o perfil das empresas que fornecem hoje, né, as inteligências artificiais, LLMs, eles têm perfil diferentes, né? Então, por exemplo, quando a gente fala da Anthropic, a maior parte da receita da Anthropic vem via API, consumo de dados via API. Já o ChatGPT, que inaugurou esse acesso global das pessoas a poderem conversar com o LLM, né? A maior fonte de receita deles ainda vem do ChatGPT. Então, eles têm os serviços corporativos, né? Tem outros produtos ali. Inclusive, nesse lançamento, eles apresentaram, né, o próprio desenvolvedor ali, a ferramenta para desenvolver agentes, né, que eles têm ali dentro. Mas a gente sabe que o foco deles, né, é manter realmente as assinaturas do ChatGPT. Tanto é que, como foi falado aqui, estão colocando cada vez mais coisa para que as pessoas fiquem dentro da plataforma, né? Então, a gente tem geração de imagem, geração de vídeo, agora você pode pesquisar e até comprar produtos ali dentro. Foi anunciado também agora aplicativos, né? A gente pode acessar, por exemplo, o Spotify lá dentro do ChatGPT, né? Criar uma playlist e vão colocar cada vez mais ferramentas ali, né? Eu mesmo comentei em um post que acho que parece um pouco que a ideia deles é ser assim, um novo sistema operacional da internet, né? Então, manter as pessoas ali e poder fazer tudo ali dentro. Isso casa muito com o formato de receita que eles têm, né? Já que a receita vem toda, ou quase toda, do ChatGPT, seria praticamente ali um 80-20, né? Faz todo sentido que eles foquem muito no ChatGPT como plataforma, né? Exato. Você, Camis, você tem usado bastante o ChatGPT nos últimos tempos, aí como você tem visto o avanço da OpenAI? Eu fico pensando em relação a gente fala muito de SaaS, né, o Software as a Service, e hoje a gente encara muito mais o ML as a Service. Para a gente, como consultoria, a dependência que isso vai gerando se a gente não se forçar a ser agnóstico é grande. Porque a gente acaba... com cada ferramenta nova que a OpenAI lança, ou as outras plataformas lançam, a gente sai da possibilidade de custom builds e fica cada vez mais refém de utilizar as plataformas deles. Eu sou usuária ávida de tudo que é de GenAI, seja da OpenAI, seja da Google, do Gemini. No Copilot eu uso muito Claude, no GitHub Copilot. Então, assim, são prós porque ajuda a gente a não ter que fazer coisas do zero, mas são contras porque também gera uma dependência exclusiva, às vezes, em que vai chegar um ponto que, igual eu falou, a gente vai ter dois sistemas, né? Então, um iOS, um Android, só que versão... Aí dá para entrar num rolê mais filosófico, de tecnocracias, de, né, as empresas tecnológicas hoje já tem, né, muito poder de influência cada vez mais. Não, que eu acho que sobre o Sora que a gente comentou também, que está dentro dessa grande plataforma de IaaS, acho que merece um episódio só para ele, porque a gente vai entrar agora no ano que vem, na época de eleição e de Copa do Mundo, então assim, é onde os vídeos mais alcançam as grandes massas, e eu acho que hoje a população, no geral, ainda não tem o letramento tecnológico para identificar se algo é fake ou não. Se o próprio Ponte, que trabalha com isso, teve que se assustar um pouco com a criança dando um bife para um urso, é porque os modelos estão muito bons mesmo. Então, acho que merece um episódio só para isso e um olhar atento aos cuidados que a gente tem que ter também. Tem alguns vídeos que eu vi no YouTube explicando como identificar se algo é IA ou não. E direto meus pais mandam coisas e eu acho que eu já tenho um olhar tão cético que eu acho que agora eu sou mais propensa até a achar que algo real é IA. Tipo, não, isso não é verdade.
Com certeza, cara, com certeza. Não, e tem um ponto importante aí, acho que nesse aspecto do Sora, né, que nesse mesmo lançamento, onde foram lançadas várias coisas, né, a plataforma foi lançada um pouco antes desse pacote de lançamentos onde a gente teve o Agent Kit, os apps dentro do ChatGPT, e um dos anúncios feitos nesse grande lançamento que a gente teve, recente, foi também de liberar o Sora via API, né, o Sora 2 está liberado via API, e via API ele não tem marca d'água. E aí, se a marca d'água Esse é é o um bom problema. indicativo, né? É um bom indicativo para a gente poder identificar os vídeos que são criados lá. Via API, agora né, nesses últimos 2 dias, a gente já tem várias ferramentas anunciando. FreePic já tem o Sora 2, Higgsfield, o Flora já tem. Então, em todos esses, a gente pode usar a mesma tecnologia sem marca d'água. E aí, esse risco fica ainda maior, né? Sim, Exato. isso entra numa parte meio ética barra legislativa, por isso que tem que caminhar, as leis precisam caminhar junto com o avanço tecnológico. Então, se é algo que vai causar mais malefícios do que benefícios, então, beleza, as empresas de tecnologia generativa têm que ter marca d'água, tem que ter alguma forma de identificar facilmente que aquilo ou foi gerado por IA ou foi modificado por IA. Se a gente pega o contexto aqui de conteúdo gerado por IA sendo possivelmente algo maléfico no contexto da aplicação da inteligência artificial, lógico que tem os benefícios também, você consegue gerar vários conteúdos de qualidade, mas dentro de uma pessoa mal intencionada, você acaba dando um poder grande de gerar coisas que impactam bastante negativamente ali a sociedade. Mas nem tudo está perdido, a gente tem várias aplicações muito interessantes, muito importantes. A gente já falou aqui várias vezes no podcast sobre essas aplicações, e uma das aplicações que assim, que a gente não cansa de falar, que são as aplicações relacionadas ao desenvolvimento da medicina. E a gente tem uma notícia bem interessante sobre esse aspecto, que é Desenhando a Vida. IA cria genomas do zero para vencer superbactérias. A gente tem uma pessoa aqui com um grande lugar de fala sobre esse tema. Eu Nosso aniversariante hoje do dia. trabalho como cientista de dados sênior, mas minha formação original era em biotecnologia, e aí eu trabalhei com bioinformática, fui fazer mestrado em bioinformática, e aí, bom, de bioinformática para ciência de dados não é um pulo tão gigante assim, então é um assunto que me interessa muito, e é muito, muito legal, eu posso comentar um pouquinho como as coisas eram feitas antes dessa era de DNA. Então, você construir pedaços de DNA já era algo que vem sendo feito. Então, por exemplo, insulina. Insulina, você usa o sistema CRISPR-Cas9 para fazer uma inserção no código genético de uma bactéria que já existe, sem série, e aí ele passa a produzir aquela proteína. Então, você coloca um feixezinho só do que você quer que ele produza de novo, ou você também consegue retirar algo que você não quer mais que seja produzido, não sei, no caso de alguma sequência genética gerando uma proteína de alguma doença, ou algo que está contribuindo para uma doença, isso já existia. Agora, você usa o arcabouço, você usa o template, tipo, você só compõe dentro do template que já existe, de bactérias que já existem. Aqui é do zero. E essa parte que é impressionante. E a parte que é impressionante quando a gente fala de informática, tem uma parte que é muito in silico e uma parte que é essencial, que é a in vitro, de você testar aquilo na prática. Então, primeiro, quando eu vi notícias assim, eu fiquei assim, tá, beleza, qualquer um consegue gerar uma sequência de genomas, né? Assim, uma sequência genômica, quatro letras, né? O nosso código genético. Então, assim, qualquer um consegue gerar, mas existe viabilidade funcional dessas sequências? E é muito legal que nesse trabalho eles demonstraram, então, a ARC com o IVO2,
eles não produzem as sequências. Existem empresas especializadas, você manda o textinho ali, ó, o código genético que eu quero é esse, a sequência que eu quero é essa. Eles geram a sequência, retornam para eles a sequência, e aí eles fizeram uma parte no Wet Lab de inserir essa sequência dentro de fagos. O fago, ele é, no caso aqui, bacteriofago, são vírus que atacam bactérias. Então, o estudo deles é sobre como tratar bactérias super resistentes. Né? A gente tem os antibióticos, mas tem muitas bactérias, até pelo uso indevido de antibiótico, muitas bactérias que se tornaram ultra resistentes aos antibióticos tradicionais. Então, tem se buscado muito formas de atacar mais especificamente essas bactérias e também evitando o efeito colateral quando você toma um antibiótico, você mata tudo, mesmo as bactérias boas, né? Então, a gente fica com o estômago ruim, e aí você fica muito tempo tomando antibiótico, você vai causando outros problemas junto com isso. Então, se você tem algo que funciona mais especificamente, é bacana. Eles conseguiram fazer funcionar. Coisas que vêm na minha cabeça. Preço vai ser caro. Porque é diferente de você produzir uma sequenciazinha só e inserir, versus de você ter que produzir toda a sequência. Talvez, num sentido mais prático, vai ser legal falar assim, ok, em vez de a gente fazer todo um genoma, a gente fazer metade, fazer, sabe, como incrementar. E ainda vão ser necessários muitos mais testes né, tanto em vitro quanto em vivo, em animais, camundongo, etc., porque você tem que garantir, tem alguns riscos. E aí, tem um risco biohacking. Sabe como... Gente, eu estou dominando esse assunto, me desculpa. Sabe como tem tido muitos testes éticos de se o ChatGPT, Gemini for ameaçado de ser desligado, como que ele lidaria com a situação? E aí, recentemente, inclusive, mostraram que sem guardrails, sei lá, 80% das vezes, esse número eu não lembro, tá? Mas uma grande parte das vezes, eles optam por ou chantagear alguém ou ameaçar alguém para conseguir manter ligado. Ou seja, a gente tem muita questão de alignment. Eles estão alinhados eticamente com nós. Agora, imagina alignment em algo que está criando um código genético que depois vai ser inserido de alguma forma no nosso corpo. Então, tem que ter muita cautela com isso. Tem uma coisa que não é proposital, mas pode acontecer, que bactérias trocam DNA. Então, um com o outro. Então, e aí elas trocam um com o outro e elas podem trocar com a gente também. Vírus trocam DNA com a gente. Então, pode chegar um momento que a gente seja contaminado com DNA sintético de LLMs. Então, são coisinhas food for thought, né? Tem ainda chão em relação a isso. Acho que a gente pode acabar acelerando o desenvolvimento de bactérias super resistentes também. E o que vem na minha cabeça, fugindo um pouco do clichê de mas e se a pessoa botar -1 na função lá e começar a fazer armas genéticas e tal, que sempre rola essa discussão quando a gente fala de IA nesse campo. A minha preocupação quando eu estava lendo o artigo, na verdade, era se essa tecnologia ela ia ser open source ou não. Porque, assim, existem lados bons e ruins, né? Quando você tem uma coisa open source, você deixa a galera olhar, tem uma curadoria maior e tal, não sei o quê. Mas também corre risco de alguém pegar para um uso maléfico. Ao mesmo tempo, quando você deixa tudo fechado, você não tem garantia de nada, assim, do funcionamento, você está seguindo aqueles viés. Então, pelo que eu vi agora, algumas partes do projeto estão open source, acho que o modelo, o código e um pedaço dos dados, eu acho, mas ainda tem algumas etapas fechadas, então acho que é mais... Com certeza, Ciro. Eu acho que essa parte, o risco de armas biológicas em cima dessa tecnologia, eu acho que talvez a gente vai ver legislação mais forte em cima dessas pesquisas mais rápido, especialmente conforme avançar em estudos em vivo.
conforme, funcionou no camundongo, funcionou no macaco, aí eu acho que vai acelerar bastante. Né? Bom, eu acho que a tecnologia, a gente tem visto aqui o poder dela, né? A gente está falando aqui sobre a capacidade da tecnologia de acelerar processos que demorariam mais tempo, o potencial da tecnologia de gerar mais coisas mais rápido, fazer melhor. E toda essa capacidade a mais que a tecnologia traz, ela diferencia ainda mais quem consegue lidar com essa tecnologia, quem tem a capacidade de usar e gerar esse valor todo usando essa tecnologia, da pessoa que não tem ou não tem acesso, ou não tem a habilidade, ou não tem a capacidade de usar. E uma das notícias que a gente separou aqui é justamente relacionado ao impacto dessa tecnologia na diferenciação entre países ricos e pobres, com o título de O Grande Fosso da IA, relatório da Anthropic revela a divisão econômica global, que eu acho que a gente pode falar um pouquinho sobre isso também, a respeito de como a tecnologia pode gerar uma divisão ainda maior, uma distância ainda maior entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos, da mesma forma como a gente vê dentro das pessoas que dominam e não dominam a tecnologia, da capacidade delas de permanecer no mercado de trabalho e evoluir, ou ficar defasadas e ficarem para trás. Queria trazer aqui o gancho da última notícia para a gente comentar um pouquinho sobre isso. Legal. Não, acho que esse é um ponto importante, porque quando a gente fala nesse sentido socioeconômico e sociocultural, né, a gente tem uma questão de como se usa, mas também tem um impacto de infraestrutura mesmo, porque a gente tem países com melhor infraestrutura para fornecer esses serviços do que outros, né? Então, digamos que por mais que as pessoas que estão em países subdesenvolvidos queiram usar mais e usar bem, eles ainda terão algumas limitações, né? Então, isso levanta muitas discussões assim sobre esse distanciamento, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem uma questão aí também que vai ser cultural de cada país, onde vão explorar mais alguns lados da tecnologia. Uns vão utilizar mais para o autodesenvolvimento, ou para... A gente já viu, né, inclusive, pesquisas aí que falam que algumas pessoas usam para tentar fazer terapia, né? E aí a gente vai ver dentro dessas pesquisas, vão ter diferenças de um país para o outro também. Mas toda essa forma, né? Acho que a gente falou aqui um pouco também sobre letramento, e isso vai ser muito importante, né? A gente falar sobre letramento, porque ter o conhecimento da base da ferramenta, da tecnologia, entender até onde ela pode ir, o que ela pode fazer de bom e de ruim, também determina muitos caminhos que a gente vai, que nós vamos nos guiar em relação a ela, né? Então, enfim, é uma conversa aqui que a gente tem muitos caminhos, né, para explorar, desde a questão de letramento, economia, cultural, tem muitas frentes, né? Não, pegando um gancho aqui do Léo, eu acho que, como ele falou, inclusive nesse mesmo relatório que é da notícia, ele fala que os países tidos como mais desenvolvidos, eles têm um uso maior da IA per capita do que os países que estão em desenvolvimento. E eu acho que o primeiro pensamento que vem assim é do risco de a gente só ir aumentando essa disparidade ao longo do tempo, né? Então a gente sabe o poder que a IA tem em automatização de tarefas, em facilitação de problemas diários, assim. Então, se isso está concentrado, não sei se por costume ou por vontades mesmo, em um certo pedaço da população que é tido como mais desenvolvido já, a gente vai ver cada vez mais, eu acho, que essa disparidade aumentando. E aí tem um outro ponto também que eu achei interessante, que eu dei uma lida, que tem gente comentando até sobre como a utilização massiva dessas tecnologias, ela pode até ter alguns efeitos culturais em países que, por exemplo, falam idiomas que talvez não sejam tão bem trabalhados no ChatGPT. Então, assim, você meio que tem que se adaptar a falar inglês, português, alemão, sei lá, uma coisa do tipo, enquanto tem países que têm idiomas mais tradicionais, e isso talvez leve ao longo do tempo a uma perda um pouco da cultura local, assim, de comunicação entre as tribos, ou de, sei lá,
daquela comunicação mais sócio-micro, assim. Então, eu achei super interessante esse ponto também. Eu acho que é o que acontece quando você se submete por completo a uma tecnologia que está vindo de fora. Quanto mais distante é esse fora, assim, também. E aí levanta-se também a provocação de que será se a solução aqui, solução entre aspas, seria meio que segmentarmos, difundirmos e cada país ou continente ter um acesso a sua própria IA, alguma coisa do tipo dos seus costumes e tal, ou se é todo mundo escolher uma melhor e focar ali dentro, tentar popular o banco de dados, não sei, mas acho que sempre que o mundo inteiro se curva a usar uma tecnologia, ao invés de tentar adaptar a tecnologia ao seu uso, sempre corre risco de algumas perdas nesse aspecto também. Eu vou trazer um pouco para o lado da diversidade e inclusão, porque não tem como a gente não falar sobre desigualdade e não falar também sobre diversidade e inclusão. No fim, se a gente olha só números, a IA, independente de como a gente usar ela como ferramenta, ela, de forma geral, vai estar trazendo um ganho para empresas ou para empresários individuais. A gente tem que olhar a IA de forma ética e de forma humana, porque se ela não for para nos servir e servir à humanidade, então, né, eu acho que a gente perde um pouco o propósito. A ideia é que ela nos ajude. Então, está se usando muito a IA para automatizar processos, e eu acho que a visão crítica que a gente tem que ter eu estou construindo novos empregos com a IA, alguns a gente vai destruir, sabe? Não tem jeito, mas eu acho que se qualquer revolução, você vai ter isso. Você teve a Revolução Industrial, tiveram empregos que se perderam, mas criaram-se muitos novos. Então, eu estou criando empregos novos com essa tecnologia. A gente está vendo agora a abertura de muitas vagas de AI Engineer, que era algo que não existia 5 anos atrás. Então, a gente tem um mercado novo, crescente. E a gente focar em usar essas ferramentas, usar essas tecnologias para fazer as pessoas trabalharem melhor, e não para apenas repor pessoas. Eu quero trocar uma pessoa. Eu sou muito a favor do que o André Fonseca fala, que um IA pode ser melhor do que uma pessoa, mas uma pessoa com IA é melhor do que só a IA. Então, acho que é nesse foco que a gente tem que ter. Vamos democratizar o IA para as pessoas usarem em seus trabalhos e elas trabalharem melhor, mais eficiente, fazer mais. Você pode manter o mesmo número de pessoas e elas fazerem mais coisas. No quesito desigualdade, muito de trabalhos que estão sendo automatizados são de países mais emergentes. Então, essa é uma cautela que a gente tem que ter, porque a gente tem acesso à tecnologia, não é democrático, nem todo mundo tem acesso à tecnologia e vai conseguir automatizar os seus próprios processos. E a gente tem que fazer parte da capacitação. Então, beleza. Inclusive, a gente fez agora, a Artefact fez uma mentoria de dados para mulheres, mães e negras em transição de carreira. Vamos capacitar para mais pessoas entrarem no nosso mercado. Então, por um lado, a gente está automatizando processos que podem acabar com certas carreiras, mas a gente está capacitando pessoas para entrar. Então, acho que é ter mais esse olhar assim, social. Nada precisa ser ruim, depende de como a gente faz, como a gente usa. Exatamente. No fim das contas, a preocupação do letramento, como o Léo colocou ali, ela tem que ser sempre presente, né? Tanto do ponto de vista da pessoa ter contato com a tecnologia, mas ela saber para que a tecnologia serve, como usar a tecnologia da melhor forma. A gente fala muito sobre automatização ali, por exemplo, com o advento dos agentes, que o objetivo não é automatizar etapas de um processo que já existe, mas sim redefinir os processos para colocar o agente no meio e você ganhar produtividade com isso. E aí, no fim das contas, capacitar mais as pessoas a produzirem mais, que é o que você comenta aí, que o André Fonseca, CEO do Artefact Latam, aqui sempre fala também, que é de
empoderar as pessoas, no fim das contas, e conseguir com que o mesmo time seja muito mais produtivo, que a gente consiga acelerar esse processo de produção, né? Seja mais produtivo mesmo. E no contexto dos países mais desenvolvidos versus os menos desenvolvidos aqui, acho que o grande perigo é que os países emergentes fiquem para trás no ponto de vista de contato com a tecnologia, e aí dando tanta produtividade a mais para uma parcela pequena da população que já é mais desenvolvida que a outra, essa distância tende a ficar cada vez maior, caso não exista uma força contrária ali que acelere esse lado dos países emergentes também. Então é uma preocupação social aqui, mas é uma preocupação de bem-estar do mundo como um todo, né? Da gente diminuir as desigualdades ali entre as nações. Mas é isso, galera. Mais algum ponto aqui? Acho que hoje a gente passou por 3 notícias, a gente já está finalizando o nosso tempo, mas foi bom a gente ter entrado com um pouco mais de profundidade nessas notícias que foram muito bem selecionadas pelo nosso time de curadoria aqui. E se você chegou até aqui, deixa um parabéns para a Camila aqui nos comentários, tá? Que a gente vai saber que você ouviu até aqui da nossa aniversariante de idade. Esse é o teste. É isso, muito bem, galera. E aproveita e já siga o canal aí, se você ainda não segue. Toda semana a gente tem novidade aqui no canal. O episódio de news a cada 2 semanas a gente vem com uma curadoria de novas notícias aqui para comentar com vocês. E muito obrigado, Léo, muito obrigado, Ciro, Camis. Valeu pelo convite mais uma vez. É isso aí. Valeu, pessoal. Semana que vem tem mais. Até lá. Tchau, tchau. Até, Valeu, gente. pessoal. Falou.